Hoje temos a primeira entrevista desse canal, e com hoje ter como entrevistado Biriba, um dos maiores mesatenistas da história do nosso país. Primeiramente, como que você está? Eu estou bem, graças a Deus, né? Fico lisonjeado pelo convite e pela conversa aí com... Você está de parabéns pelos trabalhos que tem executado, né? Um bom menino, né? Obrigado. E eu sou de outra geração, um pouquinho mais velha, mas é um prazer de estar aí com você. Então, tá tudo bem, graças a Deus, saúde está boa e graças a Deus até o momento é, não tive problemas algum ainda com a pandemia, graças a Deus, né? Que bom, não saber. Bom, você com 13 anos ganhou do Toshiaki Tanaka, que era o campeão mundial da época. Isso. E com 15 ganhou do outro campeão mundial. Você foi até capa de revista junto com o Pelé. Como é que foi lidar com isso tão jovem? Com a fama, com essas coisas? Na época, veja bem, na época é sempre lisonjeiro, né? A gente fica muito feliz, muito... a gente, na realidade, não sabe a dimensão do que é ter notoriedade, ter destaque. Eu não gosto dessa palavra famoso, que é meio pesada, eu não me considero um campeão. Mas o que acontece? Eu sempre falo isso. A pessoa que fica famosa, adulta, é uma coisa. Você ficar famosa criança é outra história. Então a criança nunca está tão preparada como a adulta. Ela não sabe as armadilhas, ela não sabe as coisas que acontecem. Elas acham tudo engraçado, tudo brincadeira, tudo diversão. Enquanto que para os adultos não é. Os adultos têm uma outra mentalidade. De repente você está sendo usado, e bastante, e a criança não se dá conta disso. E isso tem um preço lá na frente. Com certeza a criança, vários garotos prodígios, que eu me considero um garoto prodígio, vários garotos prodígios tiveram ao longo de sua vida problemas devido a esse destaque prematuro, bem antes do tempo. Então o garoto prodígio, ele paga um preço maior da fama do que um adulto que seja famoso, mas é adulto. O preço é alto. Entendi. E quando que você percebeu que tipo era um craque, assim, que você ia ser um dos melhores do mundo, assim? Quando que você tocou? Teve algum momento, algum jogo que você percebeu, eu sou bom, assim, eu tenho algo diferente? Olha, na realidade, eu vou falar para você, eu acho que os outros que percebem não é a gente. A gente nem acredita muito no potencial da gente. Os outros é que vão vendo as qualidades e vão estimulando. Eu sempre fui um atleta, um esportista, um menino, que fui muito pela reação das pessoas. As pessoas é que falam, você pode, vai. Elas não falam assim, vamos dizer, abertamente, mas assim, intrinsecamente, assim, nos meandros, elas estimulam, falam, não, vai. Bom, para mim, por exemplo, né, quem foi aquela pessoa que deu essa confiança muito forte, na realidade foi o meu pai, né? Então, um menino de 13 anos vai enfrentar um campeão mundial, recém-cumpridos, né? Tinha 12, fiz 13 em junho, 26 de junho, 7 de julho, 13 anos e 10 dias, eu falo, né? Eu falo assim, hoje é tudo na base de tempo, coisa. Então, vamos dizer assim, não que eu tivesse medo de jogar, mas a gente não sabe a dimensão, se pode ou não pode, né? Então, o pai, na realidade, o pai é que dava essa confiança. Falar, não, ele não são coisas que não se explica não é por palavras. O meu pai não está falando, vai lá, menino, você pode. Não, é olho no olho, sabe? Assim, coisas... transmissão de um pai, quando está com o filho, ele, pelos olhos, ele conversa com os olhos, né? Então, nisso aí que ele transmitia essa confiança, eu acho. Hoje que eu analiso isso, que uma criança não ia ter a ousadia de bater um campeão mundial, ficaria, mas eu imagino assim, Agora, na realidade, eu vou dizer assim para você, tudo para mim era diversão, brincadeira, sabe? Eu nunca
vou ganhar para ficar cafado. Eu nunca sonhei em ser conhecido, ser famoso, Sim, nunca pensei nisso, né? As coisas acontecem. Eu falo, é lá de cima, é Deus, né? É Deus que que ilumina a gente e fala, é você mesmo, ó. Não, não é eu, não é você mesmo. Então, assim, eu acho que existe essa luz. E eu sempre, o esporte, eu falo assim, o esporte eu sempre levei no sentido de gostar. Para mim é se divertir. Eu acho assim, você que é um menino, acha assim, quem gosta do que faz, acaba dando bons resultados. Seja no esporte, seja na vida particular, seja na profissão, você gosta, a possibilidade de você ter sucesso naquilo, no estudo, qualquer coisa, a possibilidade, até no amor, vamos dizer assim, né? Você gosta da pessoa, a possibilidade de dar certo é maior. Então, assim, eu acho assim, eu sempre fiz por amor ao esporte, sempre gostei, até voltei mais velho depois, sem condições, não tinha condições, mas o amor pelo esporte era maior, eu não estava ligando ali se era o Biriba, se era o Biraci, eu sempre falava, Biriba foi até aos 21 anos, depois dos 20 anos foi o Biraci que jogou por questões de saúde, gostava do esporte e gostava das pessoas. Então, assim, eu dei preferência à minha saúde e ao amor pelo esporte do que a fama, a perder, ganhar, não, isso foi depois. Agora, até os 21 anos, eu era meio encardido, assim, vamos dizer, jogava para ganhar mesmo e, modéstia à parte, até os 21 foi o auge quando eu parei aos 21 anos. Aí depois só por diversão. Depois de 8 anos que eu voltei, parei com 21, voltei com 29, voltei com 29 anos, com 15 quilos a mais, né? Com problemas de saúde, estava com problemas de saúde. Você falou, garoto prodígio, né? Paguei o preço. Uma depressão, tive depressão, mas fui atrás, tratei, graças a Deus. Tratei já tarde, com 35 anos, quando eu fui campeão brasileiro, depois de 16 anos, com problemas de saúde, sem treinar, sem nada. Foi assim, coisas que as pessoas falam, não, meu pai e uma pessoa do Ipiranga que acreditavam em mim. O resto ninguém, eu saí como quinto de São Paulo, né? Eu era uma zebra danada. Então, assim, são coisas que a gente não consegue explicar. Então, assim, eu fugi um pouquinho às vezes eu vou falando e eu me perco um pouquinho. Não, pode falar, à vontade. Eu vou me perdendo aí nas palavras, né? Mas é isso aí, eu acho assim que eu sempre fiz por amor ao esporte, por gostar. Nunca olhei o resultado. Desculpa falar, você é oriental, né? Assim, descendência sou oriental. descendente de japonês. Isso, então. Eu vejo, não é defeito, porque existem vários caminhos para ser um campeão, vários caminhos. Eu vejo que, por exemplo, o oriental, ele vai muito na insistência, na dedicação, no esforço. Ele não tem assim, e os pais sempre querem que o filho seja campeão, fica bravo se o filho não é campeão. E ele cobra, coitado. Eu falo assim, eu como criança, quando eu vejo isso, eu fico sentido, porque eu vejo como uma criança sofre, né, a cobrança, né? Eu tive muita cobrança. Então eu fico assim, nossa, esse menino, coitado, né? Pode até ser um campeão, mas como que se diz? Mas a cobrança, às vezes, nem todos nasceram para ser campeões, né? Campeão é um só, o Goiama, a Cláudio Cano, o Calderano, são poucos, né? Não são todos que nasceram para isso, né? Então, assim, como dizendo assim, então, assim, o meu caminho, eu sempre falo, quando eu converso com o pessoal, os pais dos meninos, às vezes vêm conversar comigo e quer ver o segredo, né? Por que você foi campeão? Eu quero que meu filho seja campeão também. Então, eu sempre falo assim, olha, o meu caminho é diferente do que muitos esportistas seguem, né? Meu caminho é diferente. Não é que um é certo, o outro é errado. Não, são caminhos diferentes. Eu não sou pelo, por exemplo, uma dedicação e tal. Eu fui sempre pelo prazer de jogar. Prazer de jogar. Então, alegria. Assim, se você observa, assim, por exemplo, citando futebol, por exemplo,
Você vê o Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Quando ele veste uma camisa que ele jogou lá, quando ele voltou para jogar, tudo, você olha ele, o sorriso dele, os dentinhos dele começam a aparecer, porque ele fica feliz no campo. Sim. A felicidade dele é dar uma bola para ele fica feliz da vida. Ele não sabe se vai fazer gol, se não vai, mas acaba saindo os gols. Porque até gordo, como estava, né, na volta, né, que ele no Corinthians, né? Mas, então é isso, a pessoa joga com prazer. Então, são pessoas que jogam assim, pelo prazer. Então, eu sempre joguei pelo prazer, nunca foi pelo resultado. Lógico que existem certas coisas que eu falo assim, eu sou muito, apesar de ter esse espírito que eu falo, mas quando sou provocado, eu sou assim, é mais na provocação. Quando eu sou provocado, eu reajo, tá entendendo? Eu vou ali para brincar, mas sou provocado, eu reajo. Então aí eu sou competitivo, começo a ser competitivo. E aí, se você quiser saber como eu desenvolvi essa competitividade, eu tento sempre entender o porquê. Então eu mais ou menos tenho uma teoria. Eu comecei a jogar ping-pong, não era tênis de mesa, com 6 anos de idade. E aquele tempo não é como hoje, que tem pré-mirim, mirim, infantil, juvenil. Aquele tempo criança não tinha, vamos dizer, categoria não própria. Era lugar para criança. Oi? Eles não tinham uma categoria própria, né? Não tinha. Então, principalmente no ping-pong. Ping-pong é diferente do tênis de mesa. Então, não tinha. Eu era o único menino que jogava no meio de homens. Então, desde os 6 anos, 7 anos, que eu comecei ping-pong 7 anos, aquele tempo era a turma, a terceira turma, a segunda turma, eu fui descoberto no ping-pong e levado para o tênis de mesa. Então, assim, então a minha competição desde os 6, 7 anos foi com adultos. Por exemplo, os chineses começou na mesma idade. Hoje mudou um pouco, mas tinha o tempo que os chineses falavam assim, aos 6 anos que tem que começar a jogar tênis de mesa. Eu falei, até coincidência que eu também comecei com 6 anos. Só que agora já até mais precoce, 3, 4, né? Então, assim, mas naquela época eu já vi algumas literaturas. Agora, qual a vantagem que eu tive, eu acho, desses meninos de 6 anos da China, por exemplo? Que eu comecei a jogar no meio de adultos. Eles, no meio de crianças mesmo, começaram a educar. Agora, qual a vantagem deles? Eles têm uma tecnologia muito mais avançada que a nossa. Então, aí que muda, né? Que eu levo desvantagem em relação a eles, né? Que eu levei. Então, assim, que eu quero dizer. Então, dos 6 anos, se você quiser já saber como eu fui descoberto, né? Então, já estou contando a história. Aos 7 anos, eu fui jogar... porque meu pai tinha fundo do clube, né? Eu carregava raquete. Então comecei a jogar ping-pong com madeira, com 7 anos, e jogando num clube do Brás, no Largo São José do Belém. Um senhor aproximou, né? Se aproximou e viu jogando, jogava na segunda turma já ping-pong, mini criança, no meio de adultos. E o senhor perguntou quem era o pai daquele menino. Aí falou assim, olha, esse menino não pode ficar perdendo tempo jogando ping-pong, tem que jogar tênis de mesa, que é um esporte oficial, é mundial, competições, isso aí é brincadeira, não vai chegar a nada. Aí meu pai falou que não conhecia ninguém, que não conhecia clubes. Aí ele falou, não, vai num clube do Brás, que era Unidos Clube do Brás, e fala que eu que estou apresentando, né? Vocês vão lá, se apresentam e pode jogar lá. Aí fui eu, meu pai e meu irmão, o seu Hermínio, no nome do meu pai, Birajara, o nome do meu irmão, e eu até me emociono, desculpe, fomos até o Unidos Clube com 8 anos, o presidente viu a gente bater uma bola, gostou, falou, não, pode vir aí segunda, quarta e sexta, aí fomos segunda, quarta e sexta, 6 meses de treinamento, eu e meu irmão, já fomos campeões infantis e duplas. E no individual ficou eu e ele na final e eu ganhei dele. É uma longa história. Aí ficou do... se você quiser que eu continue, eu continuo. Pode continuar, sem problema. Então, aí dos 8 anos, desde que eu comecei a jogar tênis de mesa até os 11 anos e meio, quase 12 anos, eu nunca perdi nenhum campeonato no infantil juvenil. Então fui campeão sempre. Nunca fui vice, terceiro, quarto. Não existe na minha história dos 8 aos 12 anos ser terceiro ou quarto vice-campeão. E
Então, e perdi acho que 3 sets, em toda essa história, perdi só 3 sets. Aí se reuniram lá, eu também não sei, eu era criança, eu fazia o que os outros mandavam. Eu era moleque, o que os outros mandavam, eu fazia. Então, assim, eles chegaram, eles se reuniram e falaram que eu não poderia jogar mais no infantil e no juvenil, que eu ia perder tempo, que eu tinha que jogar no adulto. Foi quando eu comecei com 12 anos no adulto, e um ano que eu estava no adulto que eu bati campeão mundial. Foi assim uma ascensão muito meteórica. Por isso que o meu nome ficou gravado. Aí eu fotografei com o Pelé, com a Maristé, e assim foi assim uma coisa repentina e possibilitou, né? Eu tive essa sorte. Mas pode perguntar que eu... Não, mas sem problema, pode falar o que você quiser, assim. E também você acompanhou a história do tênis de mesa, grande parte da história do tênis de mesa, né? E quais são as principais mudanças que você percebeu na técnica, no condicionamento físico, etc., assim, ao longo dos anos? As mudanças foram muitas, né? Por exemplo, a minha geração não fazia preparo físico, fazia exercício físico. Quem introduziu o preparo físico no Brasil foi Maurício Kobayashi, de São Bernardo do Campo, juntamente com o Ricardo, com o Cláudio, o Hugo, né? Toda aquela... Ele conseguiu até fazer uma geração forte em São Bernardo através do exercício físico. Então, assim, o que mudou? A pergunta sua, o que mudou? Mas eu, mesmo não fazendo exercício específico, eu dançava, jogava futebol, nada. Então, eu fazia um exercício particular, meu mesmo, né? Meu físico não era dos piores, não era específico. E as técnicas, inclusive o último mundial que eu joguei, que inventaram o top spin, então houve uma evolução tecnológica muito grande. Quando eu ganhei do Tanaka, do Ogimura, dos chineses, não existia muito top spin, né? Aí quando surgiu o último mundial que eu joguei 60, surgiu o top spin. Então a tecnologia avançou muito. E hoje, assim que eu vejo, o principal ponto de mudança, você está perguntando, que eu tenho observado e eu gostaria de entender um pouquinho mais até, estudar e ter oportunidade, o que mudou muito, mas muito mesmo, foi o material, né? O material, apesar de ser a composição a mesma, esponja, borracha, tudo, mas o material, essa high tension, a borracha esticada, a cola rápida, ele foi proibida, depois vieram outras. Então, eu vejo hoje, eu tento entender como é que o jogador joga de meia distância e longa distância hoje, né? O material, né? O material, o cara dá uma pancada, aquela pancada, mas é 50% o atleta e 50% o material, aquela bola que joga pelo lado, né? Que eu vejo assim, os caras, puxa vida, mas olha, o material ajuda muito. Então, o material hoje que eles desenvolveram é um material muito desenvolvido e em comparação à minha época, foi isso. Hoje não se usa muito, por exemplo, táticas de jogo, não existe estratégias, o estudar o adversário. Então, assim, é mais automático. Automático por quê? Porque o material ajuda isso, né? Ajuda essa material. Hoje você dá uma pancada, não precisa pensar muito, né? A bola vai com rotação e velocidade, Sim. Você não precisa pensar muito. Então assim, ficou até, vamos dizer, chegou um tempo que ficou até muito feio e eles tiveram que mudar o tamanho da bola e tal, porque o esporte estava ficando muito feio, né? A gente que não vê jogadas, né? Porque o público, por isso que a gente vai entrar em outras esferas, né? Eu começo a falar, porque o tênis de mesa ficou tão tecnológico, o material influencia tanto que o leigo, a pessoa que não está ali, mesmo os entendidos não entendem, né? Eles vivem discutindo o material, então imagina o público. Então isso acabou afastando um pouco o público. E afastando o público, isso é ruim para o esporte. Nosso esporte tênis de mesa, eu vou dizer assim, já entrando um pouquinho em outras searas,
um dos calcanhares de Aquiles do tênis de mesa é falta de público e falta de mídia. Então, e não tendo público, não tendo mídia, não tem patrocinador. Não tendo patrocinador, fica mais difícil do esporte desenvolver. Então, esse é um entrave que acontece dentro do Brasil. Outra coisa assim que eu acho que prejudica o esporte com relação ao material é porque eu e meu pai fazíamos um trabalho voluntário numa escola, na minha escola, né, que era para trazer alunos para ensinar tênis de mesa, a gente montou uma equipe e tudo mais. Só que todo mundo, para poder jogar com a gente, eles queriam comprar uma raquete e tudo mais. Só que hoje em dia as raquetes são muito mais caras e a maioria não tinha condição de comprar. Então eu ficava muito... tinha uma diferença muito grande entre quem tinha material bom e quem não tinha material bom. Porque hoje em dia as raquetes boas, uma raquete boa é R$400, é um preço muito grande. Isso eu acho que também pode afastar um pouco o público, não acha? Com certeza, né? Com certeza. E eu acho assim que o nosso esporte, ele acabou sendo um esporte de classe média. Então, uma classe média meia alta. Uma classe média meia alta. Então, isso e não são todas as pessoas da classe média que têm acesso. Não são todas. Se tivesse uma classe média que tivesse grande acesso, sim. E agora existe uma coisa, por exemplo, os porquê eu não sei te explicar, né? Mas existe uma coisa que tênis de mesa só se joga com borracha Tenergy, né? Que tênis de mesa, se você quer jogar tênis, tem que ser Butterfly da última geração, Donic da última geração. Quando, como você está dizendo, os seus amigos, né, seus colegas de clube, pode começar com uma borracha não tão, né, de ponta, porque todos sonham logo de começo ser uma long, ser um xuxim, e não é para... então, assim, o esporte, para se popularizar, deveriam vender materiais mais baratos e estimular, né, dizer, existe assim uma... que nem tênis, né, que a juventude usa, né, se é de marca, legal e tal. Mas então, assim, no nosso esporte também existe esse negócio de borracha de marca e tal. Para começar, quando for evoluir, por exemplo, quando chegar lá no nível forte, aí sim buscar esse material, fazendo borracha de 400, borracha de 500, e aí até alguns clubes patrocinam, né? Vão patrocinar, né? Mas, de maneira geral, o começo devia ser estimulado, porque tem borrachas relativamente boas, mais baratas, chinesas principalmente, né? Tem borrachas baratas. Agora o pessoal aí do mercado e tal influencia, o marketing acaba influenciando. Só tênis de mesa, só material caro. Você tem material barato. E eu quando comecei, por exemplo, lá com a borracha, era uma raquete qualquer um, era de pino puro, raquetes adaptadas, não tinha raquete, eram artesanais, né? Raquetes artesanais. Não estou dizendo, lógico que evoluiu o tempo, né? Tudo, mas isso inibe, como você está dizendo, muita gente a se popularizar o esporte, a ter materiais mais baratos, mais acessíveis para quem está começando. Até a biriba, né? Que tinha aquela raquete biriba, era para iniciantes, né? Isso. Mas tinha canetas, né? Era a época dos canetas, hoje não existe mais caneta. Então nem a biriba, porque a biriba era para iniciantes, nem essa serve mais para nada, assim, modo de falar, porque todo mundo joga clássico, né? E o caneta, e aí a gente entra no outro, a gente vai entrando em outro sistema, caneta, clássico, vai entrando, existe uma discriminação contra o caneta, como dizendo assim, uma discriminação no sentido assim, esse é o melhor, o clássico é o Malong joga e todo mundo tem que jogar clássico. Você tem que jogar como você se sente feliz, você se sente bem, e você tem que ser campeão do seu reduto. Você não está pensando em ser campeão olímpico, ser campeão mundial, vai devagar, né? Pode até ser um dia, mas assim existe essa coisa dos técnicos brasileiros, né? Sonhar em fazer qualquer atleta uma long, um xuxim, então é material mais sofisticado, os movimentos mais sofisticados, caneta não serve para mais nada, e assim vai. Não que eu queira fazer apologia aqui, não, a gente tem que acompanhar a evolução, realmente o clássico traz melhores resultados, mas no Brasil,
a nossa natureza é caneta, né? Então, assim, não que eu estou dizendo, vamos retroceder para o passado, mas deixa alguém. Aí, quando os técnicos exigem que a pessoa, obrigam, inclusive, tem muitos técnicos que obrigam a jogar clássico, aí eu acho que tira um pouco até o charme do esporte, né? Você jogar do jeito que você quer, fazer desenvolver aquilo que você gosta. Se você gosta de jogar caneteiro, beleza. Se você gosta de jogar clássico, beleza. Agora, quando eu faço esse discurso, dá a impressão de que eu sou uma pessoa retrógrada, atrasada, que quer resgatar coisas que não existem mais, um sonhador que fala, um romântico, né? Mas é isso mais ou menos que eu penso, sabe? Existe uma... E assim, você que fez uma pesquisa, né? Muito bem, parabéns. Obrigado. Você lembrou de uma pessoa que, vamos dizer, ninguém conseguiu resgatar, que era uma pessoa esquecida e que foi grande para o esporte e grande pessoa, chamava Irazaki, né? Uhum. Então foi amigo meu Irazaki, e a pessoa que, como se diz, nós, como temos memória curta, esquecemos, e você colocou entre os 10, muito merecido pelo que ele representou, pela pessoa que ele era, pelo esforço e pelo esquecimento que ele acabou ficando, uma pessoa valiosa, um brilhante jogador, um grande jogador, uma grande pessoa. Para mim, um dos melhores amigos que eu tive foi Hirazaki. Então, assim, esportista, grande esportista, então merecida a lembrança do nome dele. Então, assim, encampando a sua pesquisa, você vê o seguinte: de cinco melhores que você colocou lá, a história do tênis de mesa brasileiro, de 5 melhores, só tem um clássico, 4 caneteiros, né? Uhum, é verdade, tem razão. Eu ia falar isso aí. Biriba, Cláudio Cano, Goiama, Kazu. Caneta. Então, assim, dos 5, 4, então caneteiro não é para jogar no lixo, né? Vamos dizer assim, com certeza, né? Não é para jogar no lixo. A nossa história é de 5 melhores, 4 caneteiros. Então, assim, são essas coisas que a gente tem, e até para popularizar mais o esporte, porque tem muita gente que começa no ping-pong, começa caneteiro. Aí ele vai para o tênis de mesa, ensina um clássico, material sofisticado, ele não consegue acompanhar as técnicas, acaba desistindo, como você está dizendo. Dificuldade de trazer gente para o tênis de mesa, acaba desistindo. Muita gente desiste por causa do efeito, dessas coisas todas. Desculpe eu me empolgar com o assunto. Não, sem problema. E, por último, recentemente, assim, eu acho que tu viu o vídeo, né? Que é o dos 10 melhores mesatenistas da história do Brasil. Eu fiz a listinha e tudo mais, e queria saber se, na sua opinião, quais seriam os 5 melhores? Ou estaria do jeito certo, assim, eu deixaria igual, assim? Veja bem, eu não gosto de dar opiniões assim, porque às vezes o meu nome é muito conhecido, né? Uhum. Então, assim, entre esses 5, 6... teve outros jogadores que mereceriam ficar entre os 5. Eu acho que o Ricardo Yanoguchi, por exemplo, por mérito, também poderia ficar entre os 5 ou 6. Agora, dos 10, se fosse citar outros, que é 10, você escolheu 10, né? Mas, então, assim, e muito bem escolhido, parabéns. Todos que estão ali mereceram. Agora, todos que estão ali, os 10 que você escolheu, foi muito bem escolhido. Agora, outros que competiriam, vamos dizer, competiria com aquelas posições, né? Outros jogadores do nível similar àqueles que estão lá, dos 10. Eu acho que seria Betinho, né? Betinho, Ivan Severo, né? Estou citando da minha época, né? Betinho, Ivan Severo, Ricardo Yanoguchi. Quem mais aqui? Vamos dizer... E outros jogadores da minha época, que aí já fica difícil, porque é o seguinte: o que esses 10 levaram vantagem sobre os outros, né? É que eles tiveram mais intercâmbio, né? Então tiveram intercâmbio e evoluíram mais. Então, contra fatos, a gente não pode, né? O outro, às vezes, tem muitos jogadores que têm mais talento, mais potencial. Isso. Mas não teve oportunidade de desenvolver esse potencial. O Calderano, por exemplo, grande mestre,
ele tem um potencial grande e teve a oportunidade de ter esse intercâmbio, esse incentivo, essa coisa. E é justo, ele esteve à frente dos demais jogadores brasileiros justamente por esse suporte que ele teve que outros não tiveram. Então, assim, mas não dá para avaliar isso aí. Você tem que entrar na realidade dos fatos. Então, você entrou muito bem na realidade dos fatos. E assim, ó, você está dizendo, né, para mim, se eu fosse dar uma consideração, sua opinião. A minha opinião, por exemplo, Cláudio Calderano, o Calderano, Cláudio, Hugo, eu acho assim que são coisas que, assim, épocas diferentes, condições diferentes, é difícil a gente comparar. Uhum. É difícil. Assim, uma época, né, como já dizia o Einstein, né, tem que ser em condições iguais, em situações iguais, tudo iguais. Agora, como exercício até de despertar o esporte, é bacana isso que você fez, porque assim, você falou, aí o outro, não, eu acho fulano, não, eu acho ciclano. Isso provoca um debate que é interessante para o esporte. É como o futebol, o Pelé foi melhor. Não, o Maradona foi melhor. O Messi foi melhor. Isso surge, traz um elan interessante para o esporte. É o que você fez no tênis de mesa. Então você criou, você vê que tem gente, não, eu acho que fulano, acho que ciclano. Então é isso que você criou. E os 10 que você escolheu, foi muito bem escolhido. E que você fez um trabalho excelente. Estudou, você pesquisou, você não foi no chute. E você chegou a essa conclusão que foi isso. É uma opinião sua e devemos respeitar, né? Assim como tem a sua opinião, às vezes eu tenho a minha, o João tem a dele, o Zé tem o outro. Então cada um tem uma opinião. Mas a sua análise foi muito bem feita. Você fez um bom trabalho, que nunca tinha sido feito no Brasil, né? Ou pouco feito, às vezes eles comparam melhor, né? A quem foi o melhor, fulano, sempre aquela comparação ao Hugo, Biriba, ao Calderano, e como eu digo, é sempre, eu falo assim, cada um teve sua época, Agora, como um exercício de, vamos dizer, de despertar o interesse e tudo, foi muito interessante e foi muito bem feito o seu trabalho, tá bom? Assim que eu fico honrado de saber que você gostou do meu trabalho, assim, né? Alguém como você, né? Além do tênis de mesa, né? E agradeço também por você me colocar como segundo, é uma honra para mim. Primeiro que ficar entre os 10 primeiros já é uma grande honra, né? E ser o número 2 do Brasil de todos os tempos, para mim é uma grande honra, tá entendendo? Depois de 60 anos, não é brincadeira não. O meu auge passou mais de 60 anos. Ser lembrado e como número 2, nossa, o que eu posso? Eu fico até emocionado, tá certo? Eu fiquei até emocionado falar assim, nossa, depois de tanto tempo ser o número 2 do Brasil de todos os tempos, para mim é uma honra. Muito obrigado por ser lembrado por você. Você merece mesmo. Eu acho que foi um prazer poder te entrevistar. Agradeço por você dar seu tempo para mim, assim, para o meu canal, tudo mais. E para o meu público, até o próximo vídeo, então.